Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje, junto com a Nath, para falar um pouquinho para vocês sobre tratamento de peles menopausadas. Eu sou a doutora Fernanda Chovan, farmacêutica bioquímica, CEO da Element Dermocosméticos, e a Nath é a nossa técnica educacional, esteticista, nutricionista. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a pele menopausada e o tratamento dessa pele. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que houve uma mudança no conceito sobre o envelhecimento cutâneo, né? Um conceito que a gente falava anteriormente, falando sobre um anti-aging, hoje ele é visto de uma forma não agradável, porque anti significa contrário. E o envelhecimento, e ele é uma coisa natural, né? Do decorrer da nossa vida, a gente vai envelhecendo. Por isso que existem outras denominações para esse envelhecimento, como evoluaging, el-aging, onde a gente vai envelhecer de forma saudável, envelhecer bem. Inclusive, alguns países, como a França, proibiu o uso desta terminologia, que é a terminologia anti-aging. Então, nós temos que envelhecer sem medo, né? Era um tabu falar sobre a menopausa, né? Esse momento da mulher. Mas hoje, como a gente tem uma expectativa de vida muito alta, então a gente tem que pensar nesse momento como uma segunda etapa da nossa vida, né? Uma segunda etapa onde a gente tem aí muito ainda a percorrer, sem estar se escondendo e tendo um preconceito contra as mulheres que entraram na menopausa, já que também é uma fase difícil, onde a gente tem toda uma turbulência hormonal e a gente precisa estar lidando com essa mudança hormonal. Então, é muito importante a gente falar desses termos, né, que eu estou passando aí para vocês, sobre esses novos conceitos, né, que a gente tem do el-aging, do evoluaging, sem estar falando o termo anti-aging. Bom, nós temos duas formas de envelhecimento, né? O envelhecimento interno, intrínseco, e o envelhecimento extrínseco. E dentro desses dois conceitos, a gente tem uma série de coisas que vão acontecendo. Então, nós temos aí o envelhecimento hormonal, que é, então, dado para nós, mulheres, né, com a chegada da menopausa. Nós temos o envelhecimento dado pelos fatores externos, nós temos o envelhecimento dado pelos nossos fatores cronológicos e temos também o envelhecimento provocado pelos movimentos da mímica, né, pelo excesso de movimentos da mímica. Nós vamos hoje falar um pouco mais sobre esse envelhecimento hormonal, né? E esse envelhecimento, esse conjunto, porque nada acontece de forma separada, tudo acontece de forma conjunta, esse conjunto de acontecimentos, né, de mecanismos externos e internos que vão acontecendo, essas agressões externas e as agressões internas que vão acontecendo no nosso corpo e que modificam aí o nosso funcionamento, do nosso organismo como um todo e da nossa pele, ele vai gerar uma série de coisas, vai gerar um dano celular, vai gerar uma mudança na nossa epiderme, que é a camada externa da pele, vai gerar uma mudança na nossa derme, vai gerar uma perda de luminosidade, vai gerar um aumento do estresse, uma diminuição da imunidade, há uma desidratação. Então, a gente tem vários fatores que vão acontecendo por causa desse exposome, que são esses agressores, tanto externos quanto internos, tá certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse envelhecimento intrínseco que é dado aí pela menopausa. A menopausa, ela vai chegando, né, com o decorrer do nosso ano, e é por volta aí de 45, 50 anos, a mulher começa a entrar nessa pré-menopausa e vai tendo essa diminuição hormonal, que causa essa grande mudança em todo o nosso organismo, né, principalmente quando a gente fala aí da mulher. Esse envelhecimento, como eu falei anteriormente, ele pode ser dado também pelo meio externo. Então, a gente pode ter um adiantamento dessa menopausa por fatores externos, até mesmo pelo estresse, pela depressão, né, pela própria ambiente, como o sol que causa o fotoenvelhecimento, a poluição, tudo isso gera um envelhecimento no nosso tecido,
tanto no nosso organismo quanto no nosso tecido, que vem ser agravado com a chegada da menopausa. Por isso que é tão importante que a gente comece a se cuidar antes do início de tudo isso, já prevenindo esse envelhecimento, né? Se a gente tiver uma boa hidratação externa e interna, uma boa alimentação, se a gente tiver uma vida não sedentária, se a gente tiver bons hábitos e ótimos estilos de vida, nós vamos prorrogar mais esse envelhecimento precoce. Bom, nesse estudo que foi feito com 200 pares de gêmeos idênticos, esse cirurgião plástico americano, ele identificou justamente isso, né? Gêmeas idênticas, elas têm o mesmo fator genético. Como que elas podem ter tanta variação, né, no envelhecimento? É dado justamente por esse meio externo, né, por esse exposome, tanto externo quanto interno. Então, é muito importante a gente entender que 80% do nosso envelhecimento está relacionado ao nosso estilo de vida e aos nossos hábitos. E somente 20% está relacionada com a nossa carga genética. Então, é importante que a gente ressalte isso, né? Esses 80% que são do ambiente, externo e interno, e 20% que é da nossa carga genética. E isso ficou bem comprovado nesse estudo, onde ele estudou mais de 200 pares de gêmeos idênticos, né? Mostrando que tinham vários fatores que modificavam esse envelhecimento. É lógico que elas têm a mesma idade cronológica, e com isso elas têm a chegada da menopausa muito próxima, mas elas podem ter variação na chegada da menopausa, no caso das gêmeas, elas podem ter variação na chegada da menopausa, dependendo do seu estilo de vida. Por isso que a gente pode prorrogar. E também, com a chegada da menopausa, a gente pode ter um grau maior ou menor de envelhecimento, se a gente tiver feito um cuidado prévio. A gente tiver feito um banco de colágeno, se a gente tiver mantido o grau de hidratação da nossa pele, se a gente estiver tratando essa pele, nós vamos conseguir diminuir esses sinais provocados por esse envelhecimento e pela chegada da menopausa, tá? Bom, a gente teve aí toda uma série de eventos que aconteceram, né, de técnicas que vieram acontecendo ao longo dos anos, né, como a entrada dos cosmecêuticos, depois a entrada do microagulhamento, nós tivemos a vinda do ácido retinóico, né? Então a gente teve várias inovações no decorrer aí do período, mas hoje a gente tem uma grande inovação que é a corneoterapia. A corneoterapia, ela vem justamente pensando no tratar a pele, no melhorar a barreira cutânea, no diminuir a perda de água transepidérmica. Porque se eu tenho uma pele saudável, eu tenho uma pele que responde melhor às agressões internas e externas. Então, é importante que eu entenda que eu tenho o meio, o exposome, seja ele externo ou interno. Então, externo, sol, poluição, bebida, sedentarismo, medicação. Eu tenho o interno, que é a minha mudança cronológica, genética. Eu tenho também a minha mudança hormonal. E eu tenho também os fatores que vão juntos fazer com que eu tenha esse envelhecimento precoce. Isso gera uma mudança na minha barreira. Se a minha barreira estiver em perfeito estado, então, se eu tiver um grau de hidratação adequado, se eu tiver um escudo protetor, que são as nossas barreiras cutâneas, eu vou ter uma resposta melhor a todas essas agressões. Então, surge esse conceito inovador da corneoterapia, que casa muito bem com esse nosso tratamento da pele menopausada. E o que é o futuro? O que é o futuro dentro dos cosmecêuticos? O futuro é o tratamento well-aging, né, que é o envelhecer de forma saudável, é trabalhar com os neurocosméticos, é trabalhar de forma personalizada, porque cada pele conta uma história, né? A minha pele conta uma história, a sua conta uma história. Qual é a sua história? Qual é a minha história? Então, o tratamento ele não pode ser encaixotado, ele não pode ser padronizado, porque cada pessoa tem a sua própria identidade e a sua pele tem uma identidade. E ela tem uma história a contar. Então, é importante que a gente entenda isso, e esse é o grande futuro dentro dos tratamentos dermocosméticos. E
falando então nisso, né, nesse well aging, a gente tem 4 grandes padrões que a gente tem que estar regulando para ter uma pele saudável, mesmo durante o envelhecimento, esse envelhecimento de forma saudável. Que é a hidratação, o grau de hidratação. Quanto mais hidratada a pele, maior turgor, maior é a atividade enzimática, maior é a retenção de água na nossa derme, no nosso ácido hialurônico, a firmeza, que é dada pela quantidade de colágeno, elastina, a aparência da radiância, que é dada pela nossa pela nossa circulação, né, pela nossa microcirculação, essa radiância, essa luminosidade, esse tom de pele, e também pelas nossas linhas, né, pelas nossas rugas. Então, são 4 grandes padrões que a gente tem que trabalhar para ter um envelhecimento de forma saudável. E uma pele mal envelhecida, né, como dessa senhora, que não foi uma pessoa que se cuidou, que trabalhou muito tempo exposta ao sol, que teve aí uma agressão, né, um fotoenvelhecimento, teve uma série de gestações, né, gestações múltiplas. Quando uma gestação atrás da outra, quando eu fizer um comparativo com a outra senhora que está ao lado, a gente percebe que há um grau de envelhecimento diferente, apesar de elas terem idades muito próximas. Isso cada pele conta uma história. Então, cada pele conta a sua história. Uma teve muitas gestações, trabalhou se expondo ao sol, a outra teve menos gestações, não se expôs ao sol com tanta frequência, então o grau de envelhecimento é diferente. A chegada da menopausa também, em momentos diferentes, faz com que a gente tenha um grau maior ou menor desse envelhecimento. Tá? Então, isso é importante a gente ressaltar, por isso que é importante a gente trabalhar aí a personalização dermocosméticos. E quando a gente pensa aí na menopausa, a gente tem que entender que a gente tem aí fases distintas, né, dentro da menopausa. A gente tem aí a pré-menopausa, a gente tem a perimenopausa, a menopausa propriamente dita e a pós-menopausa. E a gente tem aí nesse gráfico mostrando a queda do estrógeno. A queda do estrógeno que a gente tem durante esse momento, ele é o principal motivo do envelhecimento. Por quê? Com a queda do estrógeno, há um grande aumento do grau de desidratação. E se eu não tenho uma hidratação, eu não tenho enzimas funcionais na nossa pele. E com isso eu não tenho sínteses adequadas. Síntese do quê? Síntese de colágeno, síntese de elastina, do próprio ácido hialurônico. Se eu não tenho um grau de hidratação, eu tenho também uma diminuição da capacidade desse ácido hialurônico de reter água, né, que é o que dá o turgor na nossa pele, a radiância na nossa pele, e é a nossa reserva de água, né, a nossa reserva de hidratação, que é tão importante. Por isso que a gente tem vários tratamentos com essa molécula tão conhecida, que é o ácido hialurônico. Então, é importante que a gente entenda que o grande causador desse envelhecimento no período da menopausa é a queda do hormônio estrógeno. E durante cada período, como vocês podem observar, eu vou ter aí na pré-menopausa ressacamento, insônia, a mulher passa por um turbilhão de emoções, muitas vezes ela tem depressão, aí depois na perimenopausa ela ganha peso, justamente pela essa mudança hormonal, tem uma sudorese noturna, então ela não dorme bem, quando ela não dorme bem, ela acaba produzindo cortisol, o cortisol acaba aumentando, demasiando essa mulher, ela tem um ganho de peso, ela começa a ter um grau de depressão, dependendo como ela está reagindo a tudo isso, ela tem uma diminuição do libido, isso mexe também com o emocional dela, ela tem aqueles calores, né, que são bem normais da menopausa, que são os fogachos que as pessoas falam. A gente tem depois na menopausa, então o pior momento é a pré-menopausa e a perimenopausa, né? Onde a gente tem a maior queda de hormônio e onde a gente tem a pior reação do nosso organismo. Depois, na menopausa, a gente continua tendo um ressecamento intenso, há a possibilidade aí de aparecimento de um câncer de mama, muitas mulheres entram em depressão, e depois a gente tem o período da pós-menopausa, onde essa queda leva a uma mudança na condição do cálcio, então a gente tem aí o aparecimento da osteoporose, de outras disfunções cardíacas, renais. Então, gente, olha, é um momento muito importante, esse momento da mulher, que é a entrada na menopausa. Por isso que a gente tem que tratar de uma forma delicada, de uma forma
com respeito, entendendo este momento. E para que a gente possa trabalhar dessa forma, a gente tem que trabalhar de forma personalizada, né? Como eu falei anteriormente, entendendo as características de cada um. Então, agora, nós vamos falar só um pouquinho aqui, olha, o que acontece, então, nessa queda hormonal. A gente tem intensa desidratação, como eu já falei anteriormente. A gente tem aí cerca de 30% do colágeno é perdido nos 5 primeiros anos da menopausa, na pré-menopausa. Então, é muito colágeno, que é o que dá sustentação. Por isso que a gente deve estar fazendo antes de entrar na menopausa, aí por volta dos 40 anos, quando a gente ainda está nesse período que antecede a menopausa, fazer o que muita gente chama hoje de banco de colágeno, quer dizer, repor esse colágeno. De que forma? De uma forma oral, estimulando através de dermocosméticos, para que a gente possa, então, fazer esse banco de colágeno, prevendo que a gente tenha essa diminuição de 30% aí nos primeiros 5 anos. Né? Ocorre um aumento da sensibilidade muito grande nessa pele. Isso é importante a gente entender, porque muitas técnicas a gente não deveria estar fazendo, porque aumentam a sensibilidade, e quando a gente aumenta a sensibilidade, a gente aumenta o grau de inflamação dessa pele, e quando eu aumento o grau de inflamação dessa pele, eu tenho ainda mais quebra de colágeno, porque há um aumento das metaloproteinases, que são as enzimas que degradam colágeno. Então, é todo um ciclo que acontece, por isso que a gente tem que entender essa história e perceber, essa pele está sensibilizada, então eu não posso fazer determinados tratamentos para não gerar mais processo inflamatório subclínico, e com isso gerar mais degradação de colágeno, já que ela já está tendo uma degradação de colágeno. Então, aqui vocês observam, né, que a gente tem aqui, ó, o estrógeno, o aumento do estrógeno quando a gente tem em torno de 27 anos, que vocês estão vendo nesse gráfico, e depois a gente vai tendo uma queda gradativa dele, né? Aí, a partir dos 30 anos, a gente já começa a ter queda dessa produção de estrógeno, e já vai modificando completamente o corpo da mulher, tá? Então, é importante a gente entender todos esses fatores que vão acontecendo. Bom, o que a gente vê do envelhecimento é a ponta do iceberg, né? Que são as rugas, a desidratação, né? As linhas, a perda da radiância, aqueles 4 fatores que eu falei para vocês. Mas o importante é a gente entender que a gente tem que tratar todos esses fatores, né? A gente tem que tratar o dano celular, a gente tem que repor essa epiderme, a gente tem que melhorar o ciclo de renovação do queratinócito, a gente tem que melhorar a síntese de fibras, a gente tem vários pontos a tratar. E esses são os pontos que a gente pretende aqui mostrar para vocês que nós vamos iniciar o nosso tratamento, tá? Então, de acordo com uma avaliação minuciosa da história de cada indivíduo, de nossa cliente, um mix de produto vai ser preparado para usar de forma personalizada. Então, nós vamos agora iniciar mostrando a nossa prática, tá? Como que a gente faz esse tratamento? Bom, primeiro de tudo, a gente vai fazer uma higienização, a gente faz uma dupla limpeza, onde, primeiro de tudo, a gente utiliza um cleanser oil. Esse cleanser oil, ele vai remover excesso de maquiagem, ele vai estar removendo também filtros solares, né? E ele faz a remoção através da afinidade. Então, ele não gera dano. Vamos lembrar que essa pele, ela está sensibilizada, ela já tem um grau de desidratação, então eu não posso gerar mais desidratação, tá? Então é importante eu entender isso. Nós temos uma ficha de avaliação, onde a gente trabalha vendo as necessidades dessa pele, e depois que ela faz essa higienização com o cleanser oil, que é uma limpeza à base de óleo, a gente vai fazer uma segunda limpeza, que é a base de água. Então, a gente vai utilizar uma espuma higienizadora para que a gente consiga, então, remover o excesso desse cleanser oil. Então, primeiro de tudo, como vocês veem, ela está fazendo a remoção com o cleanser oil, a limpeza. Isso também tem uma coisa muito importante, gente, que é que ela pode trabalhar a massagem já na primeira etapa. Ela pode fazer um leve aquecimento desse óleo, né? Ela fez um leve aquecimento desse óleo nas mãos antes de aplicar. E esse cleanser oil, então, aplicado, e ela pode massagear. Vamos lembrar que uma das coisas que a gente tem de mudança é a circulação. Então, é importante que a gente faça essa massagem para a gente ativar a circulação e, com isso, melhorar a chegada dos nutrientes e a oxigenação do nosso tecido. Então, ela
faz essa primeira etapa, que é a aplicação do cleanser oil, e depois disso, depois dessa remoção, nós vamos para a segunda etapa, que é a aplicação de uma espuma. Bom, depois que ela fez essa aplicação, a gente vai agora para a nossa etapa, que é justamente a elaboração dos nossos produtos, né? Depois que ela fez essa higienização, ela vai aplicar um peeling suave, um peeling à base de Dragon's Blood, que é o sangue do dragão, um peeling enzimático. Esse peeling enzimático vai ser aplicado nesta pele para que a gente consiga diminuir aí a coesão entre os corneócitos que já estão descompactados. Ele possui essa cor justamente porque ele tem o Dragon's Blood. Além disso, ele tem antioxidantes, né? A pele, quando chega numa determinada idade, ela tem aí esse grau de intoxicação do tecido. Então, a gente tem a aplicação do peeling enzimático. Ele deve permanecer na pele em torno de 5 a 10 minutos. E pode ser massageado. Então, todo o tempo, vocês observam que a gente trabalha com o toque, tá? Então, todo o tempo a gente vai trabalhando com o toque, com a massagem. Por quê? Porque a gente, com isso, acaba melhorando a oxigenação, acaba melhorando a entrega de nutrientes, acaba melhorando também a síntese de ATP, que é energia. Então, isso é muito importante. Depois que ela faz a aplicação do peeling enzimático, Nath, você pode falar um pouquinho sobre ele? Claro. Na verdade, quando a gente trabalha, né, com o peeling enzimático, como a doutora Fernanda falou, nós vamos massagear, mas também é importante que a gente ative essas enzimas com uma água ou uma água termal, né? Como nós estamos falando também de bem-estar, de relaxamento, eu vou utilizar para ativar a ação das enzimas uma água termal relaxante, onde também já vai ajudar, né, no relaxamento, na promoção do bem-estar para essa paciente, e sempre massagear. O que na verdade, é importante aqui nesse momento a gente entender que durante a ação do peeling enzimático, nós vamos ter um aquecimento dessa pele. Também pela ação da massagem, mas pela própria ação enzimática aí, no afinamento dessa pele para melhor permeação dos ativos que vão vir depois. Isso mesmo. Então, esse peeling, ele é um peeling enzimático, pode ser utilizado em qualquer tipo de pele, porque ele não contém ácidos, ele é um pH próximo do nosso tecido. Além disso, ele tem uma ação muito importante, antioxidante, né? E como ela muito bem falou, a gente ativa essas enzimas de forma hídrica e a gente optou por usar uma água relaxante que já tem óleos essenciais. E com isso, a gente consegue também trabalhar a parte da aromaterapia e do relaxamento. Passados 5 minutos, né, de massagem, nós vamos remover com algodão umedecido em água, para depois nós entrarmos, então, com os fluidos personalizados de acordo com cada pele. Então, vamos relembrar, pessoal, a gente iniciou fazendo a limpeza com cleanser oil, que é uma limpeza por afinidade, e com isso a gente acaba não agredindo essa pele, lembrando que é uma pele que está com um grau de desidratação, já que ela está uma pele menopausada. Aí, depois disso, a gente pode fazer a opção de utilizar um higienizador à base de água para remover o excesso, dependendo da pele. A gente usa ou não esse higienizador à base de água, uma espuma. E depois disso, a gente aplicou o peeling enzimático, contendo antioxidantes e o sangue do dragão. Então, essas foram as primeiras etapas que a gente fez aqui na nossa paciente, na nossa cliente, né? Porque a nossa cliente normalmente não é uma paciente, porque paciente tem que ter paciência. E essa mulher normalmente não está com tanta paciência assim. Bom, depois que ela fez essa remoção, então agora a gente vai fazer a mixologia utilizando esses infusions
onde a gente tem 8 tipos de infusões diferentes e a gente vai fazer a escolha deles de acordo com a necessidade da nossa cliente. Para nossa modelo, nós optamos por trabalhar o Infusion Menopausa, que é um Infusion que vai melhorar os receptores de estrógeno na pele, né, tendo uma ação aí na qualidade desse tecido. Também optamos pelo Infusion, que vai reparar a epiderme, reparar a hidratação, reparar os corneócitos dessa epiderme, né, trabalhando aí a barreira cutânea. Nós vamos trabalhar com antioxidante, né, que vai trabalhar aí a diminuição dos efeitos nocivos dos radicais livres, tá? E nós também optamos por trabalhar com um Infusion que melhora a imunidade dessa pele. Além desses 4 infusions, nós também temos mais 4 infusions que vão trabalhar outras necessidades. Então, o ideal aqui, né, o importante aqui, é a gente entender que cada pele, como a doutora Fernanda falou, conta uma história, né? E de acordo com cada história, nós vamos escolher os infusions mais adequados para a necessidade dessa pele. Então, é um tratamento super personalizado, individualizado, né? A gente trabalha aí as particularidades de cada cliente. Então, é muito simples de fazer esse protocolo. Nós vamos misturar 5 gotinhas de cada um dos infusions e aplicar na pele. Como eu comentei, né, para a pele da nossa modelo, nós escolhemos o Infusion Menopausa, nós escolhemos o Infusion Epiderma, que vai trabalhar a epiderme, reparando aí o nível de hidratação da epiderme, reparando os corneócitos, a barreira cutânea. Nós também optamos pelo Infusion De-Stress, que vai ter uma ação aí na diminuição dos radicais livres. E a gente sabe que hoje é tão importante, né? Nós temos aí uma grande quantidade de radicais livres atacando as células da nossa pele, então é importante ter um antioxidante aí na composição, né, desse produto personalizado. E optamos pelo imuno, porque as peles atualmente estão super sensibilizadas e precisam aí melhorar a imunidade. Então, eu vou misturar os infusions de acordo com a necessidade da pele da minha cliente. Então, eu vou preparar um produto único, um produto personalizado. E isso que é o grande diferencial, né? Trabalhar cada pele de acordo com como ela merece ser cuidada. E aí eu venho e aplico todo o preparo na pele da minha modelo, da minha cliente. Importante, pessoal, nesse momento, que a gente pode usar algumas tecnologias, né? Então, a gente pode utilizar, depois da aplicação desses infusions, dessa mixologia, dessa personalização que a gente fez, eles foram preparados para isso, então não há alteração dos produtos, dos seus ingredientes ativos. Eles são altamente concentrados, têm alta permeação, já tem permeadores cutâneos, mas a gente pode, além de utilizar a massagem, a gente pode estar utilizando algumas técnicas, por exemplo, como a microcorrentes ou a ionização, para potencializar a permeação e, no caso, por exemplo, se a gente utilizar microcorrentes, a gente também está aumentando a síntese de ATP e a nossa célula precisa de energia para trabalhar. Então, a gente tem a possibilidade de fazer um tratamento totalmente manual, como a gente pode estar incrementando com algumas tecnologias, tá certo? Então, isso é um ponto importante no tratamento, porque a gente não fica com um tratamento estanque, né? Vocês têm várias opções. E como a Nath muito bem falou, a gente fez essa personalização de acordo com as necessidades da pele da nossa cliente, tá? Bom, depois de massagear até total permeação desses ativos, né, aqui no caso nós estamos trabalhando somente com técnicas manuais, nós vamos utilizar um outro infusion, que é o infusion regenerador.
O Infusion Regenerador, ele tem fitoesqualano, tem sangue de dragão, ele vai melhorar e vai reparar a camada lamelar dessa pele, promovendo uma nutrição desse tecido e reparar a parte lipídica, que também é tão importante para a nossa função barreira. Então, eu vou aplicar diretamente na pele da minha cliente 5 gotinhas do nosso Infusion Regenerador. E, novamente, né, trabalhar com a massagem. Lembrando que essa cliente que está na menopausa, né, que tem uma pele mais madura, que tem a pele envelhecida, ela já tem uma perda dos lipídios epidérmicos. Na verdade, é extremamente importante que a gente também faça a reposição desses lipídios. E sempre trabalhando com o bem-estar, sempre trabalhando com a massagem, para ajudar no relaxamento, né, para promoção mesmo desse bem-estar. Esse produto, ele tem um ativo muito especial, que é o Dragon's Blood. Dragon's Blood é uma seiva de uma árvore que se chama dragoeiro, que existe na Amazônia peruana. Essa seiva é vermelha como um sangue, e além de ela ter um alcaloide que se chama taspine, que estimula a síntese de colágeno, melhora a junção dermoepidérmica, ela também tem uma ação, que é o que dá cor a ela, da protocianidina, uma ação vermelha como sangue. Ela tem uma cor vermelha como sangue. E essa cor vermelha é dada pela protocianidina, que é 50 vezes mais potente como antioxidante que a vitamina E e 20 vezes mais que a vitamina C. Então, aí a gente tem um produto extremamente rico que vai trabalhar a síntese de fibras e também a ação antioxidante. Além desse produto ter também o fitoesqualano, que é o esqualano de origem vegetal da cana-de-açúcar, que vai também melhorar o grau de hidratação e a diminuição de perda de água transepidérmica. Um detalhe bem importante é que o Infusion Regenerador, por ele ter os óleos, né, o fitoesqualano e os Dragon's Blood, ele também pode ser aplicado nos lábios para ajudar na regeneração, ainda mais agora, né, nesse tempo que está mais friozinho, onde a gente tem aí uma perda maior, né, esses lábios começam a ficar ressecados e descamarem, então nós podemos também hidratar e regenerar os lábios. Nesse momento, a pele está bem aquecida, né, está avermelhada, então a gente aumentou a vascularização dessa pele, o que vai ajudar aí no nosso tratamento, no nível de hidratação desse tecido. E eu não sei se vocês repararam, mas nós não removemos, né, a gente só removeu o peeling. Os infusions e o regenerador nós não iremos remover. Então, isso também faz com que seja um tratamento de alto impacto, porque tudo que eu estou dando para a pele, eu vou deixar lá, né, para ela aproveitar dos benefícios desses ativos. Além disso, pessoal, essa forma de trabalho que a gente tem, ela é uma forma que a gente chama de estética limpa. A gente não fica pondo e tirando o produto, porque pôr e tirar produto, a gente acaba mexendo com essa pele, muitas vezes removendo o produto que ainda não deu tempo de absorção. A gente tem um custo maior, né, com a parte de acessórios, né, de algodão, gás e tudo isso. A gente tem um custo maior e também tem um tempo maior, se gasta um tempo maior fazendo a remoção e não fazendo realmente o tratamento. Então, é importante isso, essa estética limpa que a gente preconiza, onde a gente coloca produto sobre produto, eles são formulados para isso, para que haja maior absorção deles, tá? E eu quero que vocês observem que todo o tempo a gente trabalhou a hidratação. E agora, eu vou aplicar a Lifting Mask, que é uma máscara em gel, né? Ela vai trabalhar a ação hidratante, ela vai ajudar a selar esse tratamento. Ela tem um efeito lifting, né? Possui ácido hialurônico, vai ajudar na hidratação, no preenchimento das linhas da pele, né? E ela é uma máscara em gel que a gente também não vai remover. Então, eu aplico uma camada fina, né, uma película desse gel, ela vai ajudar no resfriamento dessa pele, contribuindo também, né, para segurar essa hidratação que nós demos para o tecido, que, né, nós damos para o tecido durante o tratamento, e vai promover aí um efeito lifting para essa cliente.
Também, né, a gente aproveita esse momento aí do gel, né, da máscara gel. Nós vamos massagear, mais uma vez, até a total permeação, não vamos remover produtos dessa pele. E para finalizar, nós vamos utilizar o nanofilme. O nanofilme, ele vai formar um filme, né, semi-oclusivo nessa pele, não vai ocluir totalmente, mas provocando acne, né, não é comedogênico, mas ele vai ocluir para evitar que a pele perda esses ativos, né, que nós já aplicamos. Então, o nanofilme vai contribuir aí para o melhor resultado desse tratamento, formando uma película que vai segurar esses ativos por mais tempo na pele para que eles tenham uma efetividade maior. E esse produto, pessoal, ele tem um pós-biótico, que é o Ecobiotis, que é um ativo específico para a microbiota das peles envelhecidas. Então, esse ativo vai trabalhar a melhora da microbiota cutânea das peles envelhecidas. Além de estar trabalhando aí também com Elagil, que é um produto que trabalha a pele menopausada. Então, olha que importante, né? A gente finaliza formando um filme onde a gente diminui a perda de água transepidérmica, simultaneamente a gente melhora a microbiota cutânea, vai hidratar e a gente também está trabalhando com fito-hormônios, tá? E a gente finaliza, então, com o nanofilme. É importante que a cliente deixe agindo por no mínimo 4 horas, né? Quanto mais tempo ela ficar com esses produtos agindo, melhor será o resultado, melhor serão os benefícios de todos esses infusions, da máscara, né? De todos os ativos que a gente colocou aqui para que essa pele volte a responder, né, a esses estímulos, para que ela produza colágeno, produza elastina, se mantenha hidratada e recupere também a sua imunidade, a sua barreira física, a sua barreira química e microbiológica, como no caso aí do nanofilme, que tem aí ativos que vão ajudar na microbiota. Além de trabalhar, né, de forma personalizada com a linha profissional, é importante que a gente também trabalhe de maneira personalizada no home care. E por isso, né, nós temos os infusions personalizáveis também para o home care. Então, eu posso preparar um produto especialmente para minha cliente, tá? Então, eu vou utilizar, né, na verdade, para preparar o produto específico para minha cliente, os infusions que eu escolhi para ela no tratamento profissional. Então, eu preparo, né, eu faço, né, propriamente dito, eu vou manipular aqui um cosmético para minha cliente, que vai ser personalizado de acordo com a necessidade desse cliente. Então, é um tratamento que vai ser exclusivo para a sua cliente. Então, ela vai se sentir única. E é muito importante nesse momento que ela se sinta, né? Na verdade, a gente sempre quer se sentir único. Mas ainda mais nesse momento em que a gente passa aí por diversas alterações hormonais. E para a gente dar uma finalizada, pessoal, a gente tem aqui mostrando alguns dos nossos tratamentos, né? Vocês podem perceber a melhora da luminosidade dessa pele, da radiância, diminuição de linhas, né? Melhora da textura da pele. A gente, então, trabalhou aí os 4 fatores que eu falei que são importantes, mensuráveis no envelhecimento cutâneo, né? Então, a gente diferentes tipos de pacientes, né, de diferentes idades, já ainda na pré-menopausa, na menopausa e na pós-menopausa. Nós passamos, então, por todos esses pacientes de diferentes etapas aí do ciclo da menopausa, trabalhando de forma personalizada, como a Nath falou, deixando aí para vocês esses estudos de caso que a gente fez, né, e todo o procedimento, desde o início com a nossa higienização à base de óleo, o nosso peeling enzimático, a mistura que a gente fez, né, dos infusions, que a gente escolheu de forma personalizada para a nossa cliente. Depois, a aplicação do Regenera com o sangue do dragão, onde a gente fez também uma massagem. Depois disso, nós aplicamos a máscara, que tem um efeito lifting. E finalizamos aí com o nanofilme. Então, todo o nosso procedimento, utilizando somente técnicas manuais, a gente preconiza muito isso, o tratamento, o toque, o aroma, a textura. E é isso que a gente tinha para passar hoje para vocês.
a gente agradece muito a presença de vocês assistindo a gente aí. Muito obrigada.